Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ogata, estou aqui no Unicursos e vamos falar hoje sobre direito tributário, especificamente do simulado do TRF específicas, e vamos corrigir aí 5 questões aí desse simulado. Vamos ver aqui a primeira questão. Vai ser, de acordo com a Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Depois ele vem aqui 5 alternativas, as 3 primeiras falando exatamente sobre princípios tributários, princípios da Constituição sobre direito tributário, nas limitações ao poder de tributar, e as 2 últimas ainda nas limitações ao poder de tributar, mais especificamente sobre imunidades. Vamos ver agora alternativa por alternativa. A primeira delas, que é a alternativa A, vai dizer o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro da data da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Aqui, esta questão especificamente, ela está buscando confundir o candidato com 2 princípios, que é o princípio da irretroatividade tributária e o princípio da anterioridade do exercício. O que a gente fala sobre exercício financeiro, ou seja, acontece algo no determinado exercício financeiro e o tributo só pode ser cobrado no seguinte, é o chamado princípio da anterioridade do exercício, e aqui a gente vai ter algumas palavras-chave. Vamos olhar aqui, princípio da anterioridade do exercício. Vamos lá. Princípio da anterioridade do exercício. Na Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, a linha B. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, publicou a lei criando um tributo ou aumentando um tributo, publicou ela num determinado ano. Esse aumento ou este novo tributo só pode ser cobrado no ano seguinte, no exercício seguinte. Então, ele não tem relação com a data da vigência da lei. Ele tem relação com a publicação da lei. Esta vai ser a palavra-chave, publicação da lei. Então, alternativa A, incorreta. Vamos ver aqui a alternativa B. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes de decorrido 90 dias da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Aqui, de novo, pessoal, a gente vai estar vendo aí uma questão que busca confundir 2 princípios. Aqui, no caso, irretroatividade tributária e princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos ver aqui como diz a Constituição sobre a anterioridade nonagesimal. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, de novo, aqui falando sempre em relação ao princípio da anterioridade, seja anterioridade do exercício ou seja anterioridade nonagesimal, a palavra-chave aqui é publicação da lei. Sempre publicou a lei num determinado momento, no princípio da anterioridade do exercício, aquele aumento ou criação de tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte. Também publicou a lei aumentando ou criando tributo, além disso só pode ser cobrado após decorridos 90 dias. Então ele não tem relação aqui com os fatos geradores ocorridos em relação à vigência da lei, tá? Um outro princípio aqui que se busca confundir, nesse caso, é o da irretroatividade tributária, que ele vai dizer, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, quando se fala em retroatividade, sim, a gente vai ter as palavras-chave que são fatos geradores e início da vigência da lei. Portanto, a alternativa B, incorreta. Tá? Vamos agora a C.
A alternativa C vai dizer aqui que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, este aqui é o princípio da liberdade de tráfego. Vocês vão ver que está exatamente aqui, ó, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do texto da Constituição. Essa alternativa é a correta. Tá? Eu só vou chamar a atenção de vocês num aspecto aqui que pode gerar uma dúvida ou cair numa pegadinha. É sempre proibido estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ou seja, não há vedação em relação a tributos nacionais. Porque se a gente for observar, o imposto de importação e o imposto de exportação, que são tributos da União, eles estabelecem essas limitações ao tráfico de bens. Tá? E aqui, no final, ele ressalva a possibilidade de cobrança de pedágio. Portanto, esta alternativa é a correta. Então, essa questão correta é a alternativa C. Vamos ver agora o erro das outras alternativas. A D fala que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tributos sobre templos de qualquer culto. Qual que é o erro aqui? Está em tributos. É uma confusão que as bancas costumam fazer, quer dizer, confusão, elas tentam induzir o candidato a erro falando sobre tributos, e as imunidades do artigo 150, como é o caso da imunidade religiosa, aqui, eles vedam a cobrança de impostos e não tributos. Então, o tributo pode ser o quê? Além de imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Não há uma vedação no 150 para os tributos em geral, mas sim há uma espécie de tributos que é impostos. Então, aqui o erro está quando ele fala tributos. Aqui eu coloquei o texto para vocês que a vedação é instituir impostos. Tá? Então, D incorreta. Da mesma forma, a E vai dizer que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos e contribuições sobre patrimônio, renda ou serviços. Aqui, de novo, o erro está quando ele inclui contribuições. A vedação é aos impostos. Então, a gente vai ver aqui que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Portanto, nessa questão aqui, a única correta é a alternativa C. Vamos agora a uma outra questão aqui. Questão que vai dizer sobre a parte da Constituição Federal que fala sobre tributação e orçamento. O que ele vai dizer aqui? Ó? Vamos direto ao ponto, né? A parte final da questão ele vai dizer o seguinte: conforme a referida Constituição, a nossa Constituição de 88, são tributos que podem ser instituídos pela União. Vamos ver aqui item a item. Imposto sobre a renda, ok? Ok, é um dos impostos da União. Contribuição de iluminação pública? Não. Contribuição de iluminação pública, ela pode ser cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal, assim como imposto sobre propriedade territorial urbana, né? Seria imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU, que é cobrado pelos municípios ou pelo Distrito Federal. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B, empréstimo compulsório. Este aqui, sim, é um tributo que pode ser cobrado pela União. Imposto sobre grandes fortunas. Também pode ser cobrado pela União. Aqui a ressalva que tem que ser aprovado mediante lei complementar, né? Imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Imposto sobre operação de crédito, câmbio, seguro ou relativo a títulos e valores mobiliários, famoso IOF. Também é um imposto de competência da União. Portanto, a alternativa B só tem tributos aqui de competência da União. Aqui a B é a correta. Vamos ver o erro das outras alternativas. Aqui na
alternativa C, ele vai falar sobre imposto sobre propriedade de veículos automotores. Este aqui é o famoso IPVA, que é de competência dos estados e Distrito Federal. Contribuição de intervenção no domínio econômico, este é um tributo de competência da União. Contribuição de melhoria é um tributo que pode ser cobrado pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal e pela União. É necessário apenas que haja o quê? Uma obra pública custeada por um desses entes, do ente que vai cobrar, e que desta obra pública tenha decorrido valorização imobiliária. Mas aqui o erro está no IPVA. Alternativa D. Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, é um imposto da União. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, não é de competência da União, é competência dos municípios e do Distrito Federal. Imposto de importação de produtos estrangeiros é um imposto de competência da União. Já na alternativa E, contribuições de seguridade social, é competência da União, exclusiva da União, com uma única ressalva, né, que caso aquele Estado, ou Distrito Federal, ou município tenha um regime próprio de previdência social para os seus servidores, ele vai ser obrigado a instituir uma contribuição de seguridade social, que é a contribuição previdenciária sobre a remuneração desses servidores. Mas, em geral, é uma competência exclusiva da União, tirando essa exceção. Imposto extraordinário de guerra também há uma previsão para que a União possa instituir impostos extraordinários de guerra, no caso de declaração de guerra, no caso de guerra externa ou sua iminência. E o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, este já é um tributo de competência do município ou Distrito Federal. Tá? Então, portanto, aqui essa questão, a resposta é a alternativa B. Vamos a mais uma questão. Conforme o Código Tributário Nacional, o lançamento, então ele está falando do lançamento, está dizendo que é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, ok, isso faz parte do lançamento. Também no lançamento é determinado a matéria tributável, ou seja, o que vai ser, qual que é o tributo, se uma vez ocorrido o fato gerador, qual vai ser a matéria tributável, vai verificar aqui a base de cálculo, vai calcular o montante, vai aplicar uma alíquota sobre aquela base de cálculo, então vai calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, então vai identificar seja contribuinte ou responsável, a gente vai ver sujeito passivo é quem? É quem tem que cumprir a obrigação tributária principal, quem tem que pagar o tributo ou penalidade. Esse sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável, e se for o caso, vai propor a aplicação da penalidade cabível. Aqui está perfeito, tá, a definição de lançamento de acordo com o Código Tributário Nacional. Então a A está correta. Vamos ver o erro nas outras alternativas. Na B, ele diz que o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação. É verdade. Rege-se pela lei então vigente, também. Mas ele diz, exceto se posteriormente revogada ou modificada. Está errado. Aqui é ainda que posteriormente modificada ou revogada. O que acontece aqui nessa alternativa B? O lançamento, em geral, ele é feito depois da ocorrência do fato gerador. Então, supondo que ocorreu o fato gerador dia 1º de janeiro de 2016. Aí, em 2018, está sendo feito o lançamento. O que vai acontecer aí? Nesse caso, a autoridade que lança, ela vai olhar a legislação vigente na data do fato gerador. O que dizia a lei em 1º de janeiro de 2016? Ela vai ver essa lei, mas ela está fazendo o lançamento em 2018, no meio do caminho houve mudança. Não tem problema, o que nos interessa, o que interessa para o lançamento é a legislação, a lei vigente na data do fato gerador. Então, ainda que depois ela venha a ser modificada ou revogada. Bom,
Na alternativa C, ele diz que o lançamento por homologação é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. O erro aqui é que o tipo de lançamento que é efetuado desta forma é o lançamento por declaração. Ele é feito desta forma. O sujeito passivo ou terceiro informa, tá, as informações sobre a matéria de fato e depois a autoridade administrativa vai verificar o direito aplicável, faz o lançamento e notifica o sujeito passivo para pagar. Mas então aqui este é o erro da C. Alternativa D. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício. Tá? O erro aqui nessa alternativa D é o seguinte, que são 3 hipóteses em que o lançamento regularmente notificado pode ser alterado. A primeira delas é impugnação do sujeito passivo. É quando o sujeito passivo, dentro do prazo, ele contesta o crédito tributário. Então, quando ele é notificado do lançamento, ele tem um prazo para contestar, ou seja, para impugnar, caso ele não concorde com aquele lançamento. E se for dado razão total ou parcial ao sujeito passivo, vai haver a modificação desse lançamento. Então, a impugnação é o primeiro. Depois, recurso de ofício, ele decorre desta impugnação, que seria o seguinte, supondo que administrativamente haja mais de uma instância, então na primeira instância, quando é dado ganho para o sujeito passivo, determinadas legislações vão determinar, por exemplo, acima de determinado valor do crédito tributário, se foi dado razão, o sujeito passivo acima de determinado valor, ele é de ofício enviado para a segunda instância, ou seja, não vai ter a provocação do sujeito passivo. Óbvio, né? Porque se ele for beneficiado, ele não vai dizer, quero continuar discutindo. Então, a própria autoridade que julga em primeira instância envia para a segunda instância para ser, né, julgado novamente. Esse é o caso do recurso de ofício. E existe uma terceira alternativa, é aqui que está o erro, que é a iniciativa de ofício. Vamos ter situações em que a própria autoridade administrativa modifica o lançamento, ele revê de ofício. Por exemplo, ocorreu algo assim, teve o lançamento, se dispunha de umas certas informações e momentos posteriores ou tempos depois, se descobre ou se tem ciência de fatos que não se sabia na época do lançamento. Aí a própria autoridade vai de ofício modificar. É uma das hipóteses, tá? Lançamento de ofício e revisão de ofício, existem aí 9 hipóteses no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Mas, de qualquer forma, uma vez notificado ao sujeito passivo, ele só tem essas 3 hipóteses para alterar o lançamento, e não 2. Tá? Na alternativa E, ele diz que o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento após prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Aqui tem um erro, que é um detalhezinho, que é o seguinte, o que é lançamento por homologação? É quando o próprio sujeito passivo, ele antecipa o pagamento sem qualquer atividade da administração. A administração não vai aprovar, não vai verificar nada. Ele vai lá, calcula e paga o tributo. Ou seja, não há prévio exame da autoridade administrativa. Aqui está tudo perfeito. Ele tem o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. Ele vai lá, sujeito passivo, por ele mesmo calcula, paga e pronto. E aguarda ali, vai ter um prazo que é de 5 anos, contados do fato gerador, para a autoridade administrativa homologar ou não. Se em 5 anos, contados do fato gerador, a autoridade administrativa não fizer nada, o lançamento considera-se homologado. E aí vai se operar aqui a homologação tácita, tá? Mas sempre é o quê? O pagamento é sem o prévio exame da autoridade administrativa. Então, conforme vimos, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? Vamos agora a uma
outra questão. Esta questão vai dizer, conforme o Código Tributário Nacional, o CTN, vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A, o crédito tributário decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que é o erro aqui? Isto aqui, essa definição não é a definição de crédito tributário, e sim de obrigação acessória. Isto aqui é obrigação acessória. É uma obrigação de fazer algo ou não fazer algo, desde que não seja dar dinheiro, porque dar dinheiro é obrigação tributária principal. Mas a obrigação acessória é isso aqui. Ela vem da legislação, não precisa estar necessariamente em lei, pode ser um ato inferior à lei, por exemplo, um decreto, uma portaria. E o objeto dela é prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização. Tá? Crédito tributário é outra coisa, a gente vai ver aquela definição que ele é constituído mediante o lançamento, ele vai ter a mesma natureza da obrigação tributária principal, ou seja, não tem nada a ver com essa definição. Na B, ela diz que a solidariedade tributária comporta benefício de ordem, está errado, ela não comporta benefício de ordem. O que é isso? Solidariedade tributária só pode existir no polo passivo, ou seja, eu tenho aquela obrigação que é imposta pelo Estado, pelo sujeito ativo, e aí eu posso ter mais de uma pessoa com obrigação de pagar. Elas são as solidárias. E essas solidárias, vamos supor, eu tenho duas pessoas, e a obrigação tributária é de R$10.000, vai ser cobrado os R$10.000 das duas. E não tem benefício de ordem. O que seria benefício de ordem? Seria se a B falasse assim, olha, primeiro tem que ser cobrado da A, caso não se consiga receber da A, aí a obrigação viria para B. Isso seria benefício de ordem. Mas em direito tributário não há benefício de ordem. A cobrança é sobre todos os solidários ao mesmo tempo. Tá? Depois, na C, ele diz, a definição legal do fato gerador tem como pressuposto a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Mas, na verdade, o erro aqui é que ela não tem como pressuposto. Qual que é o texto aqui do CTN? Ele vai dizer que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. O que quer dizer com isso? É o seguinte, ocorreu o fato gerador, é cobrado o tributo, ocorre com o fato gerador vai cobrado, com o fato gerador vai ocorrer a obrigação tributária. Esse fato gerador não interessa a validade jurídica. Vamos falar do imposto aqui, o imposto de renda. O que é o fato gerador do imposto de renda? É oferir renda ou provento de qualquer natureza. O sujeito foi lá, vendeu entorpecentes, que são proibidos, né? O cara é um traficante. Bom, não interessa, ele não podia fazer o negócio, ele pode vender cocaína? Não pode, mas ao oferir renda, ocorre a obrigação tributária do imposto de renda, não interessa. A pessoa, um outro exemplo, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos por Ato Oneroso. Uma pessoa vendeu o imóvel a outra, vai ocorrer o fato gerador do ITBI. Tá? E aí depois se constata que, mas o vendedor ele não podia assinar sozinho, ele dependia também do cônjuge. E o cônjuge não autorizou a venda, vai ter que desfazer o negócio. Ok, o negócio efetivamente, ao fim do dia, acabou sendo desfeito, mas o fato gerador ocorreu. Então vai ocorrer obrigação tributária quanto ao ITBI, independente dos efeitos efetivamente ocorridos em relação àquela operação. Ou seja, a operação foi desfeita, mas o imposto ainda assim é devido. Tá? Então, aqui a C está errado quando ele fala que tem como pressuposto essa validade jurídica dos atos, bem como os efeitos. Ele é interpretada abstraindo-se dessas questões. Tá? Vamos à alternativa D. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem. Exatamente isso. A D está correta. Vou colocar aqui uma linha do tempo para a gente entender. Ó. Com o fato gerador,
ocorre a obrigação tributária principal. Então vamos lá, em 1º de janeiro de cada ano, várias legislações municipais vão dizer que ocorre o fato gerador do IPTU. Então em 1º de janeiro de cada ano já tem o fato gerador do IPTU, já ocorre a obrigação tributária. No entanto, em 1º de janeiro você pode comemorar o Réveillon à vontade, que você não vai ser cobrado do IPTU, vai ser cobrado meses depois, fevereiro, março, depende do município. O que vai acontecer lá para fevereiro ou março? Aí vai ocorrer o lançamento, que é aquele procedimento que foi visto em outra questão, né, que a autoridade administrativa vai verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o tributo. Tá? Nesse caso aqui ocorre o que a gente diz a constituição do crédito tributário. Agora ele pode ser cobrado, agora eu tenho um título, agora eu tenho liquidez e certeza, eu já tenho o valor certo e tenho a certeza que ele existe. Agora, o que está dizendo na D, supondo que no lançamento foi identificado errado o sujeito passivo. Lá não era aquele sujeito passivo, lá ele errou, olha, já trocou, já foi vendido o imóvel. O que acontece? O crédito tributário vai ser fulminado, né? Ele é nulo, foi lançado contra um sujeito passivo errado, que não era sujeito passivo daquela obrigação. Mas e aí? Ele está dizendo que essas circunstâncias que modificaram o crédito tributário não alteram a obrigação tributária, porque embora ele venha a anular o crédito tributário, a obrigação tributária está intacta. Então o que ele pode fazer de novo? Pode proceder a um novo lançamento. Faz um lançamento de novo, porque estava intacto a obrigação que deu origem ao crédito tributário. Tá? Então a alternativa D está correta. Na E, ele fala que são hipóteses de suspensão do crédito tributário a moratória. Então, o que é suspensão do crédito tributário? Depois que ele está lançado, ele vai ser cobrado. Tá? E aí, se o sujeito passivo não pagar, ele vai ser inscrito em dívida ativa, vai ter uma execução na justiça, ou ele pode pagar e aí extingue. Mas o que é uma situação de suspensão? Ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, existe o crédito tributário ao sujeito passivo. Em tese, deveria pagar, mas está suspensa a exigibilidade, não pode ser feita a cobrança. Uma das hipóteses é a moratória. O que é a moratória? Quando a lei concede um prazo adicional para o sujeito passivo pagar. Ou seja, tem lá a obrigação, mas fala, olha, venceu, mas você tem mais 2 meses para pagar. Então, dentro desses 2 meses, ele não vai ser cobrado, não vai ser inscrito em dívida ativa, nem ser cobrado na justiça. Outra hipótese, depósito do montante integral. O que é o depósito do montante integral? Ele quer discutir esse tributo, entrou lá na justiça, por exemplo, e lá na justiça, aí, o fato dele entrar na justiça não para a cobrança. A fazenda vai cobrar normalmente. Agora, se ele depositar o montante integral, ou seja, tudo que está sendo cobrado é depositado lá na justiça, nesse caso, não vai ser cobrado, né? Vai discutir ali depois ao fim e ao cabo, caso a fazenda tenha razão, o sujeito passivo não tenha razão e tivesse que pagar mesmo tributo, aquele depósito que ele fez vai ser convertido em renda da fazenda. Caso a fazenda não tenha razão, o sujeito passivo não deveria pagar o tributo, aí o sujeito passivo levanta o depósito, pega ele de volta. Então, outra hipótese é o depósito do montante integral. Agora, a consignação em pagamento, esta aqui é uma hipótese de extinção do crédito tributário e não de suspensão. O que é isso? São situações teóricas, tá? Uma situação teórica. O sujeito passivo quer pagar o tributo e a fazenda não quer receber. Isso eu falo que é bem teórico, né? Hoje em dia você paga no banco e não tem muito essa possibilidade. Mas outra possibilidade, eu tenho o mesmo tributo, tá? O mesmo fato gerador, mais de uma fazenda está cobrando. Por exemplo, o cara mora lá numa área em litígio de 2 municípios. Os 2 acham que faz parte da área daquele município. E aí os 2 cobram IPTU. Como é que ele faz? Ele vai determinar qual que é o que ele acha que tem razão e vai lá na justiça e vai fazer essa ação de consignação em pagamento, porque ele tem 2 sujeitos ativos cobrando o mesmo tributo sobre a mesma matéria, né? Então aqui seria consignação em pagamento, uma vez que ela seja julgada procedente, vai estar extinto o crédito tributário e não suspenso. Vai estar extinto, não vai ser. Aí morreu aqui, né? Extinguiu por essa ação de consignação em pagamento. Então, a única correta aqui é a alternativa D. Tá? Vamos a mais uma questão aqui.
conforme o Código Tributário Nacional, são casos de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia, sendo que... Então vamos lá, vamos ver questões sobre isenção e anistia. A alternativa A, ele está falando que ela a isenção é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Não, nada disso. Salvo disposição de lei em contrária, ela não é extensiva aos tributos. Então, vamos supor que uma empresa conseguiu isenção de IPTU, taxa de lixo por 20 anos. E aí, no meio desse tempo, lá no 10º ano, a prefeitura cria uma nova taxa que não estava prevista na isenção anteriormente. Essa nova taxa pode ser cobrada normalmente, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Depois, na B, ele está dizendo que a isenção não pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, isso por conta do princípio da isonomia tributária. Está errado isso, ela pode ser restrita em função o quê? De peculiaridades daquela região. De repente, aquela região passou lá por uma situação ali de questões econômicas, que é necessário esse tipo de incentivo, então pode ser dada uma isenção aí a determinada região, tá? Em função de peculiaridades, né, a ela pertinentes. Então, aqui, errado a B. C. A anistia aplica-se aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções? Não. O que é anistia? A anistia é o perdão dado às penalidades. Então, a pessoa não precisaria pagar uma penalidade tributária em função da anistia. Só que ela não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. Isso de acordo com o Código Tributário Nacional. Vamos às outras alternativas. A anistia não pode ser concedida às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Aqui também está errado. Ele está dizendo o quê? Que a anistia ela não poderia ser concedida a infrações até determinado valor. Errado. É isso que vai acontecer normalmente. Então, quando, seja lá Estado, município, União, concede anistia, é bem comum ela dizer o seguinte, olha, penalidades puníveis até determinado valor estão anistiadas, ou seja, ela pode conceder com penalidade até determinado montante, que essa é uma coisa normal. Outra situação que também ocorre ela também ser de acordo com assim, vamos dizer assim, tá como pressuposto que se pague o tributo. Então, vai pagar o tributo, aí está perdoada a penalidade. Então, há essas características da anistia, então aqui não tem essa restrição aqui, que foi colocada na D. E, finalmente, a E diz que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Exatamente isso. Por quê? O que é anistia? A anistia é perdoado as infrações, mas que ocorreram antes da lei. Porque o que for feito depois da lei continua a infração. Tá? Esse é o conceito da anistia. Ela não deixa de entender aquela conduta como infração. Aquela conduta continua sendo infração. Só que o que foi cometido até aquele momento, até a vigência dessa lei, é perdoada a punibilidade, não é punido. Então, perdoa a penalidade, mas ela continua sendo uma infração. Se fosse para o futuro, não seria anistia, simplesmente a lei está sendo modificada e não considera mais aquela conduta uma infração. Então, no caso da anistia, ela é sempre aplicável a infrações cometidas antes da sua vigência. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Tá? Então, resposta correta é a E. Então, isso aí, pessoal, são aqui algumas questões aí de direito tributário, 5 questões, espero que seja muito útil aí na preparação de vocês